Shalom, sou o Rush Vanderlei da Beit Mercahai Shurbu, no Brasil. Essa semana temos uma paraxá de Mechu Baruch, a paraxá de Tazria e Metzorá, e vamos estar trazendo uma reflexão sobre essas duas porções que são conjuntas uma com a outra. Tazria, quando conceber, e Metzorá, se tratando do leproso, nos conduz a uma profunda reflexão sobre fala, pureza e renovação espiritual. O nascimento de uma criança vazia representa o milagre da vida, mas também exige um processo de purificação. Isso nos ensina que até as bênçãos mais sublimes exigem santificação contínua. Já a aflição da tzara, erroneamente, vamos dizer assim, chamada de lepra, abordada em Metzorá, não é uma simples doença física, mas uma manifestação espiritual ligada, segundo os nossos sábios, ao mau uso da fala, a lashon hará, que vem a ser a maledicência, a fofoca, a calúnia. O leproso, então, é isolado para refletir e corrigir o seu interior. O Brit Hadashah, então, revela que o que brota da boca revela o que há no coração. Isso nós vamos ver lá no livro de Lucas, no capítulo 6, e versículo 45, que nos diz assim: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. É, o Mashiach Yeshua também cura os leprosos. Isso nós vamos ver lá em Mateus 8, do verso 2 e o verso 3, que nos diz assim: um leproso se aproxima-se de Yeshua, ajoelha-se e suplica: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Yeshua, sem hesitar, estende a mão, toca nele e diz: quero ser limpo. Imediatamente o homem é curado da sua lepra, mostrando que ele é aquele que purifica não apenas o corpo, mas a alma, restaurando a comunhão quebrada. O processo de purificação envolve águas vivas, nós vamos ver isso aí, vai estar lá no livro de Levítico, vai Vaikra, no capítulo 14, do verso 5 ao 7, que nos diz assim, apontando para o Ruach HaKodesh, nós vamos fazer uma ligação aí com o Brit Hadashah lá no livro de João, no capítulo 7, e o versículo 38 ao 39, que nos diz assim: Yeshua declara, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito dos que nele crescem. Haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Yeshua ainda não havia sido glorificado. É interessante isto, porque nós vamos ver que hoje nós temos aí, dentro da contagem do Homer, e fazendo menção aí à contagem do Homer, os 49 dias, e é, subindo cada degrau aí, nos purificando aí, Israel sendo purificado, até chegar à festa de Shavuot, onde receberia a outorga da Torá. Mas também nós vimos isso lá no livro de Atos, no capítulo 2, onde eles estavam reunidos em Jerusalém, e ali se cumpre então a promessa que Yeshua tinha falado a eles. E se cumpre a promessa do Ruach HaKodesh, do Espírito de Deus sobre eles. E algo interessante também dentro desse contexto, dentro da Parashá, é a questão das duas aves. Uma era sacrificada e a outra libertada. Ou seja,
simbolizando a morte e a ressurreição, um prenúncio do sacrifício e vitória de Yeshua. É interessante esse ponto, porque uma das aves, a ave que estava sendo morta, o pássaro, ele representava o Mashiach ben Yosef como servo sofredor. E o pássaro liberto, que levava o sangue do pássaro que tinha sido imolado, ele subia, fazendo menção ao Mashiach, a Yeshua, sendo o Mashiach ben Davi, ou seja, subindo como rei. E quando viria como um rei, na sua vinda como um rei triunfante. É interessante isto. É, o Mashiach, para nós termos uma ideia, a verdadeira pureza, ela começa no coração e se expressa nos nossos lábios. O Mashiach é o sumo sacerdote que nos declara limpos e nos reentrega a vida plena em Deus. É incrível isso porque se nós pararmos, voltarmos um pouquinho atrás na questão do leproso, Yeshua toca no leproso e não se torna, não fica leproso. Ou seja, é algo incrível isso porque, é na mesma proporção a gente pode dizer assim: "Ah, tocou no leproso", mas não ficou leproso. Não tinha, ele não tinha, ele estava revestido, ele não tinha isto, este medo, mas ele tocou no leproso e o leproso foi curado. Isto, a gente vê o que que Araão fazia como sumo sacerdote, o trabalho que ele fazia. O Mashiach fez um trabalho pleno, e Yeshua fez um trabalho pleno. É, vamos então semear palavras de vida, eh, buscar uma purificação, diária para as nossas vidas, espalhar um amor redentor do Mashiach em tudo que falamos e tudo que fazemos. Por quê? Porque se somos servos do Criador, de Hashem, e temos na pessoa de Yeshua como nosso sumo sacerdote celestial, que está à destra do poder de Deus, à destra de Deus, sendo esse mediador, fazendo esse papel de sumo sacerdote e que virá como um rei triunfante, nós devemos, eh, de andar nos seus passos, fazer aquilo que ele nos ensina e transmitirmos para os nossos irmãos, para os nossos ahim, para aqueles que estão sedentos, por ouvir, justamente uma palavra da onde a gente possa transmitir uma palavra que, como disse, vamos semear palavras de vida, vamos buscar por uma purificação diária para a nossa vida, vamos espalhar um amor redentor do Mashiach em tudo que falamos e em tudo que fazemos. Isto sim é, nós estamos dentro de um processo de techuvá, de retorno, de transformação, para nós alcançarmos no dia da vinda do Mashiach, no dia da vinda do nosso Mashiach Yeshua, quando virá como um rei triunfante, nos apresentarmos a ele com as nossas mãos limpas, com o nosso coração puro, como pessoas dignas, eh, perfeitas diante dele. Shalom, shalom. Nos segue nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, se inscrevam lá, no Instagram e nos acompanhem, os nosso serviço, do Shabat. Shalom, shalom, que Hashem abençoe a vida de todos.